Beleza, vamos falar agora sobre equilíbrio heterogêneo, equilíbrio ácido-base, equilíbrio de solubilidade. E no fim das contas, o que é isso, né? Primeiro com o equilíbrio heterogêneo. O equilíbrio heterogêneo, ele está relacionado a reações heterogêneas. Reações químicas heterogêneas são aquelas em que existem mais de um estado físico das substâncias ao longo da reação. Então, por exemplo, essa reação que eu vou fazer aqui agora com vocês, a reação, deixa eu pensar, a reação do cálcio sólido com água líquida virando hidróxido de cálcio aquoso. Isso é uma bela de uma reação heterogênea, tá? Aqui embaixo do cálcio é um S sólido, líquido e torna-se um produto aquoso. Aproveito o momento para relembrá-los a diferença de uma coisa líquida e uma coisa aquosa. O líquido é aquilo que existe por si só, né, naturalmente no estado físico líquido, aquilo que é aquoso está dissolvido em água. Muito bem, isso aqui é um equilíbrio heterogêneo, por exemplo. E o princípio do equilíbrio heterogêneo, nas reações heterogêneas, é que sólidos e líquidos não são considerados. Sólidos e líquidos não entram na expressão do equilíbrio. Não entram no equilíbrio. No é que. Tá? Eles não são demonstrados, eles não são importantes na reação química a ponto de interferir no equilíbrio reacional. Então essa reação aqui de equilíbrio heterogêneo, por exemplo, que é produto sobre reagente, poderia ser expressa assim, ó, concentração de hidróxido de cálcio apenas, porque isso aqui é sólido, não entra. Isso aqui é líquido, também não entra na expressão do equilíbrio. O princípio é sempre esse. Sólidos e líquidos não entram na expressão do equilíbrio. Vamos só treinar aqui mais um exemplo, mais uma reaçãozinha. Vou pensar. Ah, essa reação é importante. Inclusive, essa reação costuma cair muito no Enem. Essa reação aqui é da água líquida com gás carbônico gasoso que forma ácido carbônico aquoso. Ácido carbônico, galera, tem grande chance de cair na prova. Tá? Eu vou fazer uma live com vocês, provavelmente na sexta-feira, só sobre. Como eu não sei que dia você vai estar me assistindo nesse momento, mas fique atento às lives gratuitas, né? Que vai estar rolando pelo Química BR na sexta-feira. Vai ter uma live, vai ser só sobre as moléculas mais comuns de serem cobradas ao longo da prova, tá? Vai ter outra live sobre o TRI, então fica ligado lá. Muito bem, então aqui água com gás carbônico vira ácido carbônico, isso aqui é uma reação heterogênea, existem vários estados físicos aí na mesma reação química. O equilíbrio para essa reação vai ser expresso assim, ó. O K vai ter um equilíbrio para aquilo que é aquoso e vai ter um equilíbrio para aquilo que é gasoso. O equilíbrio dos gases são geralmente expressos em termos de pressão parcial. Eu posso ter um gás com concentração mol por litro, nada impede isso, mas geralmente é expresso em termos de pressão parcial, de ATM, bar, torr, né, em unidades de pressão. Fato é que, nesse caso, se eu tiver a concentração do gás carbônico, vai ficar produto sobre reagente, vai ficar assim, ó, concentração molar do ácido carbônico dividido pela concentração molar do meu gás carbônico, mesmo sendo ele gasoso. Geralmente não vou ter essa concentração molar do gás carbônico. Nesse caso, fica só com uma concentração molar do ácido carbônico mesmo. O equilíbrio fica expresso assim. E para aquilo que é gasoso, que eu vou ter a pressão parcial dele, vai ser produto sobre reagente. E o meu produto não é gasoso, eu coloco um no lugar. E aqui vai ficar a pressão parcial de gás carbônico. O equilíbrio. Lembrar aqui, aquilo que é gasoso, se o enunciado, o texto base te informar, a pressão parcial dele você usa nesse formato. Então isso é equilíbrio heterogêneo. Falamos sobre equilíbrio heterogêneo, bora falar agora sobre equilíbrio ácido-base. O equilíbrio ácido-base nada mais é do que aquelas expressões do equilíbrio voltadas para ácidos e bases. Esse é o equilíbrio ácido-base, que por sinal fundamenta aquilo que a gente vai ver daqui a pouco, que são as relações entre pH e pOH. O equilíbrio ácido é chamado de Ka. O equilíbrio básico é chamado de Kb. De um modo geral, o Ka, né, todo ácido é formado de hidrogênio com um A metal que se ioniza liberando H+, e o ânion, né?
o A-. Toda a base é formada de metal com hidroxilas, que também se ioniza, liberando o metal positivo e a hidroxila negativa. Fato é que temos aí um Ka e temos um Kb nesse equilíbrio ácido-base. O nosso Ka vai ser produto sobre reagente, ou seja, concentração de H+, vezes A-, dividido por concentração de HA. Meu Kb vai ser concentração de M+, vezes concentração de hidroxila, dividido pela concentração lá da minha base, antes de ser de fato ionizada. Temos aí, vai ser assim a expressão do Ka e do Kb. Lembrando que ácidos e bases, eles vão sempre existir na forma aquosa, pelo menos, ok? Pode ser que exista na forma gasosa em comum, mas em questão Enem vai vir aquoso. Nada mais que isso. Isso é Ka e Kb. O equilíbrio ácido-base, inclusive, dá origem Ka vezes Kb, só adiantando uma coisa que a gente vai falar daqui a pouco no conteúdo de autoprotólise. Ka vezes Kb dá origem ao Kw. Deixa eu tirar aqui a imagem da frente. Ka vezes Kb vira Kw. O Kw é a constante da autoprotólise da água, que eu falo com vocês daqui a pouco, beleza? Então falamos sobre equilíbrio heterogêneo, equilíbrio ácido-base, agora bora falar sobre o último equilíbrio proposto nessa etapa, que é o equilíbrio de solubilidade. O equilíbrio de solubilidade, ele está relacionado com quanto determinados materiais serão solúveis, e tem a ver com o quanto de potencial de solubilidade, de saturação um soluto tem num determinado solvente. Logo, cada molécula pode ter um equilíbrio de solubilidade diferente a depender do solvente, tá? Isso é a lógica do equilíbrio de solubilidade. O equilíbrio de solubilidade tem um formato geral também, que é o que a gente pode estudar agora, depois a gente vai aplicar isso na forma de questões no fim do nosso módulo. O equilíbrio de solubilidade, também chamado de KPS, ou produto de solubilidade, também é chamado assim, tá? São só sinônimos para, em suma, a mesma coisa. Temos aqui uma molécula, deixa eu pegar uma molécula qualquer, pegar um sal, né, feito de metal e ametal, que de forma reversível se dissocia, liberando o metal, liberando o ametal. Essa dissociação aqui do sal, ela é regida por um equilíbrio aqui, um equilíbrio K. Equilíbrio de solubilidade, então. Se por acaso esse meu metal, enquanto ainda não foi dissociado, é sólido, ou seja, é insolúvel, mas os íons, né, todo íon, ele é solúvel. A gente falou um pouco sobre esse princípio lá em inorgânica. De um modo geral, a gente vai voltar a falar sobre isso daqui a pouco no módulo de eletroquímica. Toda a espécie química neutra tende a ser menos solúvel do que as respectivas espécies químicas ionizadas, ou seja, com carga. Quando passa a ter carga é bem mais solúvel. Então aqui tem um equilíbrio, e é um equilíbrio heterogêneo, ainda bem que a gente já viu o conteúdo de equilíbrio heterogêneo. Sólidos e líquidos não entram. Essa constante K vai ser expressa assim, ó, concentração do metal vezes a concentração do ametal. Produto sobre reagente, observe que meu reagente é sólido, então, por isso, não entra na minha constante de equilíbrio. Vai ficar assim a expressão de KPS. Por que KPS? Porque é uma solubilização. É um equilíbrio como qualquer outro, obedece à mesma regra da sua estruturação, produto sobre reagente, mas já que é uma solubilização de algo sólido virando aquoso, recebe um nome próprio de equilíbrio de solubilidade e não é nada além disso, ok? Isso que pode ser cobrado de vocês. Vamos seguir agora para equilíbrio da autoprotólise da água, essa terceira parte do nosso módulo.